estamos de volta. Deu tempo de beber uma água, ir ao banheiro? Bom, enquanto eu vou falando aqui as habilidades da nossa aula de número 2 dessa segunda-feira, vocês vão se preparando aí e já pegando o materialzinho de vocês, porque hoje tem livro ápice, tá? Nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai trabalhar ainda o gênero anedota. Não se preocupem, a gente vai ter ele a semana inteira e a próxima semana também, mas nós vamos focar em inferência. Mas que inferência? Aquela inferência lá de localizar simplesmente alguma coisa dentro do texto? Não. É uma inferência de informações a partir do texto, que é inferência local, e de conhecimento prévio do assunto, que é o gênero anedota, a gente chama de inferência global, tá? Com o que vocês já aprenderam e o conhecimento que vocês já têm, não só desse gênero, mas dos outros gêneros que nós já estudamos ou que possam surgir aqui no meio do caminho, como aconteceu com aquela anedota que a gente leu do gênio, tá? Para você que já viu aquela história, você sabe a qual gênero pertence, isso é um conhecimento prévio, tá bom? E a gente, logicamente, vai ter que ler novamente, nós vamos ler mais de uma vez aqui outras anedotas que a gente já leu na aula passada, para a gente poder conseguir tirar essas informações que estão nas entrelinhas do nosso gênero, tá bom? E no finalzinho da aula a gente vai ler, reler e revisar o texto produzido, no caso você de casa vai ler o seu, tá? Durante o para casa vocês vão ter a ajuda do professor e dos colegas, e vão ter a autonomia para corrigir e aprimorar o texto que vocês já fizeram, que a gente iniciou já na semana passada, tá? E aí vocês vão acrescentar mais informações ou reformular, tá? Vão corrigir os erros gramaticais, quanto à ortografia, acentuação, pontuação, a coesão, para que o texto fique muito bom de se ler, morfologia, morfossintaxe e regras básicas de concordância nominal e verbal, para que as frases de vocês estejam em concordância e as pessoas que vão ler não achem chato ou ruim de ler porque não vão entender nada. Então é preciso que se entenda, beleza? Vamos lá para a nossa primeira anedota, que a gente já conhece, mas a gente vai ler de novo, tá? O menino estava perdido no meio do deserto quando encontrou uma lâmpada maravilhosa. Apanhou a lâmpada e, sabendo o que tinha de fazer, esfregou-a 3 vezes, como era esperado. Como era esperado, de dentro da lâmpada saiu o gênio que lá estava havia centenas de anos. Pois não, meu amo e senhor, disse o gênio. Qual o vosso pedido? Quero ir para casa. Então vamos, disse o gênio, pegando na mão do garoto e começando a andar. Não, assim não. Eu quero chegar rápido, seu gênio. Tá bem, então vamos correr. Lembra que eu falei para vocês que o humor dessa anedota foi justamente o final inusitado, que ao invés de o gênio levá-lo magicamente com um estalar de dedos, aquela fumacinha assim, para outro lugar, ele quis o quê? Correr. É um final inusitado. Mas o que a gente vai trabalhar hoje aqui? Bom, ela foi inspirada em um conhecido conto tradicional. E a qual conto tradicional essa anedota faz referência? Você aí de casa, com certeza já deve ter dito, principalmente os meninos que adoram esse conto, que assistem ele nos desenhos. Qual é esse conto? Isso mesmo, é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. É esse o conto, tá? Ao fazer o pedido ao gênio, o que o menino esperava que acontecesse? Também já falei para você, mas vamos localizar nas alternativas. Letra A. Esperava que o transportasse lentamente para sua casa? Lentamente a gente sabe que não, porque o menino disse rápido, então não é lentamente, a letra A a gente já descarta. B. Esperava que não o transportasse para a sua casa, mas como se ele queria ir para casa? A letra B a gente também dá um tchauzinho aí para ela. C. Esperava que o transportasse rapidamente para a sua casa? Parece que a gente encontrou a alternativa. Vamos ver a letra D. Não queria voltar para casa de jeito nenhum. Não, não é a letra D que nos leva à letra C, que diz: esperava que o transportasse rapidamente para a sua casa. Esse era o objetivo do menino, tá bom? Próxima. Qual semelhança podemos perceber entre o gênio da anedota e o gênio do conto tradicional? Bom, conhecimento prévio, olha, o
que é semelhança? Semelhança é o que a gente tem de igual, né? Então vamos ver as alternativas. Letra A. Ambos não realizam os desejos de quem esfrega a lâmpada em que eles vivem? Não, isso não é semelhança porque eles realizam, né? E aqui está dizendo que eles não realizam. Bom, B. Eles não têm semelhança nenhuma, são diferentes. Ah, que mentira, eles têm semelhança sim, muitas. Eu vou falar agora. Vamos ver a letra C. Ambos realizam os desejos de quem não esfrega a lâmpada em que eles vivem. Como é que eles vão realizar o desejo se eles não esfregarem? Aqui está dizendo que ele realiza de quem não esfrega. Não, é de quem esfrega. Letra D. Ambos realizam os desejos de quem esfrega a lâmpada em que eles vivem. Essa é a nossa alternativa correta. Ambos realizam esses desejos. E você sabe disso porque você conhece o conto, né? E fica fácil de identificar dentro da anedota. Operário. O operário pegou o minguado salário em notas fedorentas, rasgadas, imundas. Olhou para o caixa com cara tão desconsolada que o caixa disse: espero que você não tenha medo de micróbios. Micróbios? Que micróbios podem sobreviver com um salário desses? Então, vamos para a nossa pergunta. De acordo com o trecho, que micróbios podem sobreviver com um salário desses? O salário de um operário é. E vejam que lá no início, a anedota diz que o salário dele era minguado. Minguado é quando é bem pouquinho, né? Então, esse salário minguado, fedorento, rasgado e imundo, era perfeito para sobreviver? Era suficiente para sobreviver? Era insuficiente para sobreviver? Ou dá para alimentar os micróbios? Bom, a própria anedota diz que não dá nem para os micróbios sobreviverem, então não é a letra D. O que é suficiente e insuficiente? Suficiente é quando dá para manter, insuficiente é quando não dá. E a anedota nos diz que ele é insuficiente para sobreviver, porque ele é muito pouco, nem os micróbios conseguem, que são um ser humano, né? Então a nossa alternativa correta é a letra C, beleza? Próxima anedota. A supervisora vai a uma escola da zona rural para avaliar a qualidade de aprendizagem dos alunos. Pede permissão à professora e faz algumas perguntas aos alunos. Você, qual é o seu nome? Nerso. Nelson. Por favor, diga-me um verbo. Azul. Não é azul, é azul. E azul não é um verbo, é adjetivo. A supervisora chama outro aluno. Você, fale-me um verbo. Biscreta. Não, isso não é um verbo. E também não é biscreta, e sim bicicleta, que é substantivo. Você aí no fundo, um verbo, por favor. Hospedar. Muito bem. Qual é o seu nome? João. Até que enfim. João, encontrei um que sabe. Forme uma frase com o verbo hospedar. Sim, professora. Hospedar da bicicleta São Azul. Ai, ai. Esse João. Podemos inferir que a professora, ao ouvir a palavra hospedar, pensou que... Foi o que a professora pensou. Ela pensou, A, que o João se referia à hospedagem da bicicleta. B, que o João não sabia o que era verbo. C, que o João se referia ao verbo hospedar. Ou D, João havia errado como os outros. Bom, quem não presta atenção erra essa questão. Por quê? Porque o João, ele realmente se referia à hospedagem da bicicleta. O João não sabia o que era verbo e o João havia errado como os outros. Se você passar pela questão sem prestar atenção e não perceber que a questão quer o que a professora pensou, você vai responder qualquer uma dessas outras três alternativas. Mas a correta é a letra C. João se referia ao verbo hospedar. Para a professora, que só ouviu, não viu escrito, era o verbo hospedar. E ele, na realidade, estava falando dos pedais da bicicleta. Mas o que ela pensou foi que ele estava se referindo ao verbo hospedar. Tá bom? O maluco fala com um amigo dele. Sabe de uma coisa? Eu sinto que sou um sapo.
E desde quando você começou a sentir isso? Desde que eu era girino. Com qual expressão usada no dia a dia a última fala do maluco se parece? A última fala do maluco é... Deixa eu ver aqui... Desde que eu era girino. Se parece com desde que eu era grande? B. Desde que eu era enorme? C. Desde que eu era sapo? D. Desde que eu era pequeno. Eu disse a vocês que o sapo é a forma adulta e a forma pequena, infantil, é girino. Então, a nossa alternativa correta é a letra D, desde que eu era pequeno. Isso, conhecimento prévio de expressões, certo? Então, vamos lá. Joãozinho e sua mãe. Joãozinho estava observando sua mãe lavar a louça e perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe respondeu: cada vez que você faz algo errado ou me deixa triste, nasce um cabelo branco. Joãozinho ficou pensando alguns instantes e disse: mãe, por que os cabelos da minha avó estão brancos? Vocês viram aí que ele carrega mesmo sarcasmo e ironia? O gênero anedota? Então vamos lá. Qual o gênero textual? Acabei de dizer para vocês. Não é uma carta porque não tem data, saudação, despedida. Não é um artigo porque não tem o título, o nome do autor, opiniões. E não é um cartoon porque não tem os desenhos aí caricaturados. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, anedota, tá? Quais são as principais características desse texto? Bom, ele é um texto longo e bastante popular, com diálogos e um final surpreendente. Tudo certo, exceto pelo texto longo, porque ele não é longo, tá? B, texto médio e nada popular, sem diálogos e um final sem surpresa. Tudo errado. Ele não é médio, ele é popular, ele tem diálogos e ele tem sim um final surpresa. C, texto curto e sem final surpreendente. Começou corretinho, né? O texto é realmente curto, mas ele não é sem final surpreendente. O que nos resta, a letra D. Ele é um texto curto, ele é bastante popular, com diálogos e tem um final surpreendente ou inusitado, tá? O que a mãe de Joãozinho estava fazendo? Lavando os cabelos, quando ele estava conversando com ela. Lavando as roupas, lavando as louças ou lavando a casa? Eu não preciso nem mostrar o texto para vocês. Ela estava lavando as louças, tá bom? Nosso foco aqui é inferência local e global, mas a gente também trabalha um pouquinho a explícita, tá bom? De acordo com as informações do texto, quem podemos responsabilizar pelos cabelos brancos da avó de Joãozinho? Vocês viram aí que a mãe disse que cada vez que ele errava e causava tristeza, parecia cabelo branco nela. Mas a avó dele já estava com total cabelo branco na cabeça. E aí ele ficou, quem foi responsável então por isso? Vamos ver as alternativas? Foi a própria avó? Não, de acordo com o texto, não. Foi a tia? Nem aparece tia na anedota. Foi a mãe ou o pai? Bom, logicamente a mãe, porque o pai também não apareceu na história, né? E aí ela meio que se complicou falando isso, porque ela nem pensou na cabecinha da mãe dela que estava cheia de cabelo branco, né? Os parentes. O casal vem pela estrada sem dizer uma palavra. Brigaram, nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Ao passar por uma fazenda em que há mulas e porcos, o marido pergunta sarcasticamente: parentes seus? E ela: sim, responde ela, cunhados. Vocês conseguiram entender que a mulher, ela confirmou a argumentação do marido. Ele quis ofendê-la, dizendo que ela era parente de mulas e de porcos. E aí ela confirmou, mas ela ofendeu ele, sendo esperta, dizendo que eram cunhados dela. Se eram cunhados dela, a gente entende que eram irmãos dele, porque ele é o marido dela. Beleza? Então vamos lá. A intenção do marido ao fazer a pergunta à mulher era: A, ofender a mulher chamando-a de porca ou mula. B, agradar a esposa, elogiando. A B a gente já vê que está errada. Manter um diálogo com a esposa. Ou D, fazer com que a mulher seguisse em outra direção. Bom, a intenção dele mesmo era ofender a mulher chamando-a de porca ou mula.
Eles estavam sem diálogo por estarem brigados e o diálogo que ele coloca aí piora mais ainda a situação, hein? A reação da esposa mostra que o marido foi mal sucedido em sua pergunta, pois A. Ela contestou, revidando o argumento, é ele o porco ou o burro. B. Ele conseguiu o que pretendia, ofender a mulher. C. Não se importou com a pergunta que o marido lhe fez. Ou D. Ela realmente é uma porca. Bom, aqui a gente já sabe, porque a gente interpretou, que ela contestou, revidando o argumento, e disse que ele era o porco ou o burro, porque se eles eram cunhados, eram irmãos dele, tá? 3. Com a resposta dada pela esposa, ela tem a pretensão de... Qual é o objetivo da esposa? A. Fazer com que o marido seguisse em outra direção. Defender-se da ofensa e, por sua vez, ofender o marido. Manter um diálogo com o marido ou pedir desculpas ao marido. Claramente aqui, ela fez o quê? Exatamente, ela defendeu-se da ofensa e aproveitou para ofender o marido. De uma maneira assim bem elegante, hein? Vamos lá. O aparente conflito de opiniões não prejudica a argumentação do diálogo, por quê? Vejam que eu afirmo aqui que ele não prejudica, mas eu quero saber por quê. A. Um não queria ofender o outro. B. Um aceita a validade da argumentação do outro, no caso a esposa, apesar de revidar e torcer o argumento para seu lado. Tanto o marido quanto a esposa seguiam um caminho sem trocarem uma palavra sequer. Eles trocaram, para se ofender. De ambos se desculparam e ninguém se desculpou aqui. O que acontece? Aqui um aceita a validade da argumentação do outro, no caso a mulher, apesar de revidar e torcer o argumento para seu lado, tá? Por isso que não prejudica a argumentação do diálogo, beleza? Joãozinho e seu pai. Nossa, Joãozinho, como suas notas estão baixas? É para combinar com seu salário, professora. Aqui é só uma imagem para a gente descontrair. O pai do Joãozinho fica apavorado quando ele lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta Contrafeito. Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? A gente já viu essa anedota, mas a pergunta é diferente. Observe a situação em que se dá o diálogo entre pai e filho. Esse momento é o quê? Somente descontraído? Pela surpresa das notas baixas? Não, não é somente descontraído porque ele está apavorado. Muito tenso pela surpresa das notas altas? As notas não foram altas, foram baixas. Engraçado porque as notas baixas já eram esperadas. Se o pai ficou apavorado, elas não eram esperadas. O que nos leva à letra D, tenso pela surpresa das notas baixas, né? Ficou um clima tenso porque o pai ficou irritado. Como está o pai de Joãozinho? A. Despreocupado com o resultado do boletim. B. Alegre com o resultado do boletim. C. Apavorado com o resultado do boletim. Ou D. Triste com o resultado do boletim. Aqui a gente viu que ele estava o quê? Apavorado com o resultado do boletim. A letra C é a nossa resposta correta. O que o pai de Joãozinho quer dizer ao comentar que em sua época as notas baixas eram punidas com surras? Bom, o que o pai quis dizer, e não o que o Joãozinho entendeu. O pai quis dizer que o professor merecia uma surra, que a diretora merecia uma surra, que o Joãozinho merecia uma surra ou que ninguém merecia uma surra. Ele quis dizer que o Joãozinho merecia uma surra, como era feito antigamente, tá? Portanto, nesse momento, que imagem ele provavelmente tem de Joãozinho? Se ele merecia uma surra e tirou nota baixa, a imagem era de um ótimo aluno, um excelente aluno, um mau aluno ou um bom aluno? O que você de casa acha? Um mau aluno, tá? Então, com que intenção o pai fez esse comentário? Que a imagem de si mesmo ele quer passar para o filho, a intenção de que Joãozinho merecia uma surra, que na época dele toda nota baixa era castigada com surra. Mas não é isso que a gente tem que fazer, tá? Não tem que castigar com surra, a gente tem que investigar para ver o que levou aquela nota baixa, tá bom? É isso que a gente faz. Pai, mãe, nada de castigar com surra, tá? Coisas de Paulinho. Andando pelas ruas com seu pai, observando os prédios à sua volta, Paulinho de repente soltou essa. Papai, o céu deve sentir muitas dores, não é? Por que pensa assim, Paulinho? Uai, e este bando de prédios? Como assim? Indagou o pai. E Paulinho, apontando para o prédio, disse, ele não se chama arranha-céu? Na anedota, a expressão Paulinho de repente soltou essa quer dizer A. Paulinho soltou um pum. B. Paulinho disse algo inesperado. C. Paulinho fez birra.
ou D, nenhuma das alternativas. Você aí de casa já sabe, que é acostumado a falar isso, que o Paulinho disse algo inesperado. Na anedota, com a expressão uai, Paulinho demonstra que está surpreso, em dúvida, espantado ou irritado. Ele está espantado, né? Uai, arranha-céu, ele imagina que está arranhando lá o céu, tá? No Capricho, a gente já leu essa daqui, vamos ler de novo? O Adãozinho, meu compadre, enquanto esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade, percebendo que o caboclo admirava tal figura, perguntou: que tal? Gosta desse quadro? E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao caboclo da roça: mas pelo amor de Deus, hein, doutor? Que mulher feia! Parece fiote de cruz credo, parente do Deus me livre, mais horrível que briga de cego no escuro. Ao que o delegado não teve como deixar de confessar um pouco secamente: é a minha mãe. E o caboclo em cima da bucha não perde a linha. Mas, doutor, até que é uma feiura caprichada? Por suas características formais, por sua função e uso, o texto pertence ao gênero anedota, pelo enredo e humor característicos. A gente já encontra a resposta certa na letra A, tá? É uma anedota pelo enredo e humor característicos, tá bom? A bruxa estava com um problema muito grave, que estava deixando maluquinha. Ela consultou diversos livros de bruxaria, mas nada dava jeito na situação. Aí ela acabou tendo que procurar um médico. Chegou ao consultório e disse: doutor, toda vez que eu falo abracadabra, alguém desaparece. Doutor? Doutor? Ela falou e ele desapareceu. Em que história geralmente encontramos essa personagem? Em reportagens? Em entrevistas? Em artigo de opinião? Em contos tradicionais e infantis. Gafe. A amiga da mãe de Joãozinho entrou em casa e sentou-se à mesa para lanchar. Joãozinho não parava de olhar por debaixo da mesa. Curiosa, a mãe de sua amiga perguntou: Joãozinho, por que você fica olhando debaixo da mesa? E o menino respondeu: é que minha mãe disse que você tem pé de galinha, mas eu não consigo ver. Esse texto é uma anedota porque A. ensina a fazer algo, B. é engraçado e irônico, C. mostra como comportar-se, ou D. é científico e opinativo. Ele é engraçado e irônico, também sarcástico, né? Quando a mãe de Joãozinho disse que sua amiga tinha pé de galinha, ela queria dizer que sua amiga tinha A. pé igual de uma galinha, B. sardas no rosto, C. rugas no rosto, ou D. espinhas no rosto. Ela quis dizer que a amiga tinha rugas no rosto, beleza? E agora a gente vai para a nossa produção textual e de novo eu vou dizer a importância para vocês. Por algum tempo, prevaleceu no ambiente escolar a expectativa de os alunos produzirem de pronto um bom texto a partir de um tema dado, que pressupunha a ideia de produção de texto como mera inspiração. Mas assim como ocorre com a leitura, produzir um texto exige o desenvolvimento de habilidades específicas, de muita técnica. Você tem que aprender as técnicas necessárias para produzir um texto que a pessoa se delicie, se deleite nesse texto, que goste de ler esse texto, que não abuse esse texto, que queira ler mais vezes esse texto, tá? E produzir um texto é também uma atividade de leitura, você está produzindo e lendo ao mesmo tempo. E como eu já falei para vocês, para produzir bem, você tem que ler muito, porque aí você tem um repertório imenso diante dos seus olhos. Produzir um texto também te ensina a expressar uma intenção comunicativa, às vezes você não consegue falar, então você vai expressar por meio de um texto. Tem muitas pessoas que preferem escrever a falar. Desenvolver a capacidade de representação, apropriar-se da estrutura do texto a ser produzido, desenvolver habilidades que permitam escolher o gênero adequado a dada situação, usar as competências linguísticas construídas com base nas habilidades indicadas na BNCC. Então, é tudo isso que você precisa saber para poder produzir um texto e não pensar que é uma inspiração, que vai vir ali lá de dentro se você respirar fundo, tá? Tem que se concentrar, mas tem que fazer uso das técnicas e habilidades necessárias, tá bom? Pega o teu lápis, abre na página 171 e se liga que hoje é a etapa de revisão e reescrita. Vocês vão reler os textos que vocês fizeram em voz alta para verificar o quê? A clareza, a precisão e a objetividade da linguagem, além do uso da pontuação, dos verbos e dos marcadores de tempo e de espaço. A organização dos textos em ordem cronológica, do passado ao futuro, do futuro ao passado.
Lembram que é a reportagem sobre a comunidade de vocês e que vocês vão falar de como era, de como está e de como vocês querem que seja no futuro? Então tem que obedecer essa ordem cronológica aí de vocês, tá? E verifiquem, por favor, a clareza, lendo mesmo em voz alta, para vocês sentirem aí o texto e verem se as pontuações estão corretas, se está tudo direitinho. Reescrevam o texto, fazendo os ajustes necessários. Lógico que vocês podem trocar aí com os amiguinhos de vocês, podem pedir para o professor, para ele ajudar vocês e ver aí o que está faltando, o que não está, tá bom? Para vocês fazerem um texto assim, bem bacana, beleza? Vamos de para casa? Para casa de hoje é uma fotocopiada que vocês já têm disponível aí na plataforma de vocês. E são 4 questões. A anedota, o elefante e a formiguinha. Um elefante e uma formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu pique, bum, bum, bum. A formiguinha no seu ritmo, pim, pim, pim. O elefante, bum, bum, bum. A formiguinha, pim, pim, pim. Uma hora a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz: elefante, o que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando. A primeira questão diz: o que significa a expressão bum, bum, bum escrita nesse texto? Você aí de casa vai dizer, escrever nessa linha. Segunda questão, leia esta fala. Você não acredita a poeira que nós estamos levantando. Quem disse essa frase? A formiga ou o elefante? B. A quem se refere a palavra nós no trecho? 3. O humor desta anedota está em, vocês vão marcar uma alternativa correta dessas 4. Na formiguinha está no deserto, o elefante caminhar no deserto, o barulho produzido pelo passo dos dois, a formiguinha achar que seu rastro provocava poeira. 4. Qual a finalidade desse texto? É divertir, informar, relatar ou opinar? Lembrem que a gente está falando de anedota e todo mundo aí de casa sabe qual a finalidade do gênero anedota, beleza? Então respondam direitinho, façam bem forte aí o traçado de vocês para o professor conseguir visualizar e dar a nota necessária para vocês. Sua participação me deixa muito feliz, tá? Beijos da professora Tati e até amanhã na nossa aula de terça-feira. E você que está indo para a escola, muito cuidado, use a máscara, não chegue perto do coleguinha, mantenha o distanciamento para a gente não aumentar esses casos e manter tudo direitinho e conseguir estudar, tá bom? Beijo e até amanhã.